Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi o que são doenças cardiovasculares. A alta incidência dessas doenças preocupa autoridades, médicos e pacientes em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que, somente em 2016, 18 milhões de pessoas morreram em decorrência dessas doenças no planeta. Fatores genéticos colaboram para esse cenário, mas são os hábitos pouco saudáveis que respondem pela maior parte dos agravos. Tanto que especialistas calculam que 80% das mortes prematuras por essas patologias poderiam ser evitadas com mudanças simples na rotina. Portanto, fica o alerta para alterações no comportamento, incluindo uma alimentação balanceada, atividade física e redução do estresse no dia a dia. E é justamente sobre isso que vou falar a partir de agora. Saiba o que são doenças cardiovasculares. São patologias que afetam a anatomia ou o funcionamento do coração, veias e artérias. Lembrando que o músculo cardíaco funciona como uma bomba natural movida a impulsos elétricos. Ele trabalha dia e noite enviando sangue rico em oxigênio a todo o corpo a partir de suas contrações. Esse processo é fundamental para a nutrição das células e sistemas do organismo. Para o bom funcionamento, cada parte do aparelho cardiovascular deve estar completa e preservada. As câmaras cardíacas, átrios e ventrículos, precisam ter tamanho normal e capacidade de se contrair e relaxar para executar suas funções. As válvulas cardíacas, localizadas entre essas câmaras, também devem conseguir se abrir e se fechar na hora certa para que o sangue siga a trajetória normal. Assim, os batimentos vão seguir o chamado ritmo sinusal, ou ainda ritmo regular, que indica uma condição sem arritmias. As veias, artérias e capilares, pequenos vasos sanguíneos, devem ter passagem aberta para o sangue circular, sem obstruções como as placas de ateroma, formadas por gordura e cálcio. Qualquer anomalia no sistema pode comprometer sua função, aumentando o risco de eventos graves como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Daí a importância de trabalhar pela prevenção e controle das doenças cardiovasculares. Incidência de doenças do aparelho cardiovascular. O alto índice de morte de origem cardiovascular é um padrão que vem se mantendo nos últimos 20 anos. Tanto que, segundo a OMS, essas patologias ceifaram a vida de 2 milhões de indivíduos na década de 2010. A situação ficou ainda pior em 2019, quando as patologias cardiovasculares haviam causado quase 9 milhões de mortes, representando 16% do total de óbitos no mundo. Ouça bem isso. O risco de morte prematura ameaça mais de 500 milhões de indivíduos que sofrem com males cardiovasculares em todo o planeta. O cenário brasileiro também preocupa, com 14 milhões de pessoas convivendo com essas patologias responsáveis por 30% do total de óbitos no país. Doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 380 mil mortes de brasileiros todos os anos, conforme estimativas da Sociedade Brasileira de Cardiologia. De acordo com o relatório publicado no The Lancet, os americanos registraram 171 mil mortes apenas por doenças cardíacas isquêmicas em 2019. Estou falando da patologia conhecida como doença arterial coronariana, que leva ao acúmulo de placas nas paredes das artérias, formadas por gordura, cálcio e outras substâncias. Essas placas restringem o fluxo sanguíneo. Para se ter uma noção do impacto dessas doenças, vale a comparação divulgada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que afirma: as doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos. 2,3 vezes mais que todas as causas externas, como acidentes e violência. 3 vezes mais que as doenças respiratórias. E 6,5 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba agora quais são as doenças cardiovasculares mais comuns. Autoridades de saúde como a OMS citam 6 grupos de patologias que afetam o sistema cardiovascular, concentrando suas avaliações em: doença coronariana, decorre de problemas nos vasos sanguíneos que irrigam o coração. Doença cerebrovascular, males que atrapalham a irrigação sanguínea do cérebro.
Doença arterial periférica. Atrapalha o fluxo sanguíneo nos membros superiores e inferiores. Doença cardíaca reumática. Danos no coração e válvulas cardíacas como consequência da febre reumática. Doença causada por bactérias estreptocócicas. Cardiopatia congênita. Malformação na estrutura cardíaca, presente desde o nascimento. Trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Formação e deslocamento de coágulos que podem se mover até órgãos vitais como pulmões e coração, obstruindo sua irrigação. Conheça agora quais são as doenças cardiovasculares que mais matam. Conforme revela o estudo Global Burden of Disease, o ranking de doenças cardiovasculares fatais no Brasil fica assim. Doença isquêmica do coração. Doença cerebrovascular. Cardiopatia hipertensiva. Cardiomiopatia. Outras patologias cardiovasculares. Fibrilação atrial. Aneurisma aórtico. Doença valvar não reumática. Doença vascular periférica. Endocardite. Cardiopatia reumática. Vale lembrar que 85% das mortes decorrem de infarto e AVC, ou seja, se concentram nas duas primeiras patologias do ranking. E que mais de 3/4 desses óbitos ocorrem em países de baixa e média renda, onde existe dificuldade para o diagnóstico precoce dos males cardiovasculares. A falta de acesso a alimentos nutritivos e o sedentarismo são outros vilões que agravam o cenário preocupante nesses territórios. Conheça os fatores de risco para doenças cardiovasculares. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo elenca um total de 11 fatores de risco para patologias cardiovasculares. Esses itens correspondem a condições que elevam as chances de alguém sofrer com essas doenças, sendo divididos em mutáveis e imutáveis. Vale ressaltar que mesmo os fatores de risco imutáveis podem ser amenizados por meio de estratégias como o monitoramento contínuo de um cardiologista. São ele. Idade. À medida que os anos passam, os vasos sanguíneos sofrem um processo de enrijecimento e acúmulo de placas em suas paredes internas, chamado aterosclerose. Esse processo aumenta as chances de infarto, AVC e morte súbita. História familiar. Registros de problemas no coração ou vasos sanguíneos de parentes próximos, como irmãos e pais, ampliam o risco de o paciente sofrer com essas doenças. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Na sequência, temos a etnia. Alguns grupos estão mais propensos a desenvolver patologias cardiovasculares. Apesar de sua relevância, os fatores de risco imutáveis são minoria. Significa que há esperança para a prevenção da maior parte dos agravos ao coração e artérias, trabalhando os fatores mutáveis. Falo agora sobre cada um deles. Consumo de álcool em excesso. Hábito relacionado a desenvolver hipertensão, alteração no ritmo do coração e aumento de peso. Nível de colesterol alto. Cada ser humano necessita de uma pequena quantidade de colesterol, sendo a maior parte suprida pela produção no fígado. Ao ingerir muitos alimentos gordurosos, o colesterol acaba se depositando nas paredes das artérias. Diabetes. A insuficiência de insulina para metabolizar a glicose eleva a taxa de açúcar no sangue, o que aumenta a probabilidade de patologias cardiovasculares. Pressão alta. A manutenção de níveis altos de tensão dentro das artérias sobrecarrega todo o aparelho cardiovascular. Estresse excessivo. Situações estressantes fazem com que o organismo libere hormônios como a adrenalina, elevando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Tabagismo. O cigarro é outro vilão que eleva o ritmo cardíaco e contribui para o desenvolvimento de aterosclerose. Obesidade e sobrepeso. Favorecem o acúmulo de gorduras nas paredes arteriais e exigem maior esforço para o bombeamento de sangue pelo corpo. Sedentarismo. Altos níveis de colesterol, hipertensão, diabetes e obesidade são alguns problemas ligados à falta de atividade física regular. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa.
Saiba como prevenir doenças cardiovasculares. A prevenção dessas doenças pede conscientização e a promoção de mudanças no estilo de vida nas cidades. A ascensão das patologias cardiovasculares nas últimas décadas se deu junto à urbanização em diversos territórios. Nos ambientes urbanos, a população encontrou uma rotina mais confortável, porém, sem hábitos saudáveis naturais da vida no campo. A vida conturbada da cidade exige deslocamentos rápidos, feitos de carro ou transporte público, o que diminuiu a necessidade de caminhar. Sobra pouco tempo e disposição para exercícios físicos, colaborando para o sedentarismo em massa. E o acesso à alimentação de qualidade se torna restrito devido ao alto custo desse tipo de refeição e nutrientes. Está aí a receita para o desenvolvimento de problemas cardíacos e vasculares. A solução requer esforço e adaptações na rotina, em especial: parar de fumar, diminuir o consumo de bebida alcoólica, praticar pelo menos meia hora de atividade física, 3 vezes por semana. Pode ser natação, corrida, caminhada, andar de bicicleta, dançar. É importante reduzir a ingestão de alimentos gordurosos, de sal e açúcar. Aumentar a presença de legumes e verduras na dieta. Investir em rotinas que diminuam o estresse, como meditação, pausas no trabalho e passeios. Controlar doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Visitar o cardiologista regularmente. Entenda como tratar doenças cardiovasculares. O tratamento vai depender do tipo, intensidade e risco que a doença cardiovascular oferece à vida e integridade do paciente. Portanto, o sucesso da terapia está diretamente relacionado a um diagnóstico correto. De preferência, precoce. Coágulos sanguíneos, por exemplo, podem ser dissolvidos e prevenidos, com a administração de medicamentos antiagregantes, como a aspirina. Já a maior parte dos casos de insuficiência cardíaca pode se beneficiar do uso de beta-bloqueadores, que reduzem a frequência cardíaca e a pressão arterial. Inibidores da enzima conversora da angiotensina e estatinas também podem ser úteis para combater causas e sintomas de doenças cardiovasculares. Outras condutas são adotadas diante de emergências, a exemplo da estabilização da frequência cardíaca com a cardioversão elétrica. No tratamento da fibrilação atrial, também é útil a ablação por radiofrequência. Nesse procedimento, um catéter é usado para acessar o local de origem da arritmia, por via intravenosa e o queima. Seja qual for a terapia prescrita, ela será mais eficiente se houver mudanças nos hábitos do paciente. Saiba qual é o médico para doenças do sistema cardiovascular. Cardiologista é o médico que diagnostica e trata patologias cardiovasculares. Com conhecimento aprofundado sobre a anatomia e funcionamento das estruturas desse sistema, o especialista também dá orientações preventivas. Por isso, é inteligente incluir uma avaliação cardiológica na época do seu check-up, junto à bateria de exames. Assim, você vai saber se está tudo ok com a saúde do coração, artérias e veias. Ainda que não esteja, poderá receber o diagnóstico precoce para evitar complicações que trazem risco ao bem-estar ou até à vida. Caso tenha um ou mais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, a atenção deve ser redobrada, com visitas frequentes ao cardiologista. Mesmo em tempos conturbados, você pode manter os cuidados em dia com a ajuda da teleconsulta. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.